Oi gente, hoje eu vou falar como eu fiz para preparar o Revalida em 1 mês e meio e fui aprovada. Hoje eu vou contar exatamente como eu me organizei nos estudos, que material eu usei e o que eu acho que fez ali a diferença para eu ser aprovada em tão pouco tempo. Mas antes, queria deixar bem claro de que eu acho que cada pessoa ali parte, né, desde uma base. Eu sinto que eu tinha uma base bem sólida ali de conhecimentos da faculdade, eu tinha acabado de me formar, né, eu me formei ali no final do ano passado. Eu acho importante falar isso porque, pelo menos, eu ali quando eu comecei a estudar, eu pensava que eu ia estudar, assim, outra coisa completamente diferente. E a verdade é que não, sabe? A medicina é a mesma. Obviamente tem algumas coisas que é diferente ali no Brasil, alguns manejos, algum tipo de medicamento que você usa, que não usa. Ali em medicina preventiva, por exemplo, os temas do SUS que a gente realmente não estuda, né? Eu me formei aqui na Argentina. Mas, sim, gente, a grande maioria do conteúdo você já viu na faculdade, então não é um conteúdo novo, sabe? É só revisitar o que você já sabe. A grande dificuldade dessa primeira fase não é nem a prova, nem os temas, mas sim é a quantidade de coisas que você tem que estudar. Às vezes no curto período de tempo, né? Eu falei pra vocês que eu me preparei em tão pouco tempo. Então você tem muitos temas e às vezes você não sabe o que priorizar. Então eu acho que a dificuldade mesmo do Revalida é isso, a quantidade de temas, sabe? O caudal enorme de temas que você tem pra repassar ou pra estudar pela primeira vez, enfim. Eu acho que é aí onde mora a dificuldade dessa prova. O maior desafio foi entender como eu ia me organizar para estudar todos esses temas, né? A gente tem ali 4 grandes módulos que eu gosto de falar, que é cirurgia, pediatria, GO e medicina preventiva. Obviamente tem a parte de clínica médica, né, que tem ali vários temas dentro de clínica médica, mas sinceramente esses 4 módulos que eu falei pra vocês foram os que eu mais priorizei assim na hora de estudar, porque eram os que mais caíam. O que eu fiz foi ver mais ou menos ali desses módulos quais foram os temas que mais tomavam e realmente priorizei esses temas, sabe? Tipo assim, os que mais tomavam todos os anos foram X temas, e aí eu priorizei eles. Meu método de estudo consistia basicamente em ver as aulas do curso e fazer questões. Obviamente, tinha ali temas que eu já tinha estudado na faculdade, tinha ali meu material bonitinho feito, então eu vi a aula do curso repassando com o material que eu já tinha, sabe? Obviamente, se tem algum tema ali que eu não tenho um material legal e tal, eu usava realmente o material que disponibilizava a estratégia. Normalmente o que eu fazia era baixar a diapositiva, né, os slides, e ir escrevendo ali em cima dos slides o que a professora ia falando. Depois, o que eu comecei a fazer foi, a cada 5 temas eu parava e fazia um simulado ou uma lista de questões com aqueles 5 temas. Repassando, vendo que eu errei, normalmente eu usava aquele método de quando você termina de fazer a questão, já te aparece ali a resposta, você já revisa o que você errou, o que você acertou. E aí eu tinha o famoso, né, caderno de erros que todo mundo fala pra você ter, que eu tinha durante a faculdade também, era um método de estudo que eu usava durante a faculdade. Mas enfim, aqui no Revalida muita gente bate muito na tecla nesse caderno de erros. E eu também tive, e também me serviu muito. O que eu fazia era basicamente colocar lá, sei lá, simulado de cirurgia, e daí eu colocava, escrevia, ou fazia algum desenho, alguma coisa assim, das coisas que eu ia errando, e eu fazia isso pra memorizar. Agora, algo que eu acho que realmente fez com que o meu estudo ficasse muito, muito rápido, desde usar as aulas do curso, que eram aquelas aulas mais completas, eu pegava as aulas resumo. O que acontece na estratégia é que você tem 2 modalidades de aula. Eu vou fazer um vídeo explicando toda a plataforma e tal, pra quem for comprar o curso. Mas você tem uma modalidade de aula que se chama aula resumo. Eles basicamente fazem um resumo do tema, e normalmente são aulas de meia hora. Então o que eu fazia era, pegava ali todo um dia pra ver só cirurgia, ou pegava ele todo um dia pra ver só pediatria, sabe? Tentava colocar o máximo de temas possíveis naquele dia e ir fazendo choices. Então, eu acho que isso realmente foi aí onde o meu estudo começou a ser muito rápido e mudou, assim, um pouco a química do meu cérebro na hora de me preparar pro Revalida, porque antes eu vendo aqui aquelas aulas extensas de 2 horas, eu não chegava a ver nem 3 conteúdos por dia, e vendo ali a aula resumo eu conseguia ver muitos conteúdos por dia e me sobrava muito tempo para fazer questão, que é realmente a base do seu estudo da primeira fase. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu vejo uma aula de meia hora, não vai me falar todas as coisas que eu preciso daquele tema. Sim, é verdade. Só que lembra que eles vão te dar as ferramentas para você responder a grande maioria das questões. Questões daquele tema que você não conseguir responder com as ferramentas que eles te deram, você vai só somando sobre essa base que você já tem, sabe? Tipo, você não vai estar do zero. E isso te economiza muito, muito tempo.
E se você tá aqui nesse vídeo de preparar em um mês e meio, tempo é o que você não tem. Então, eu juro pra vocês que, pra mim, a aula resumo super alcançou. No começo parece assim que era pouco, parece que não ia alcançar, mas deu super certo. À medida que você faz questão, você se dá conta que eles sempre perguntam basicamente as mesmas coisas. Então, de onde eu estudei, né? Eu estudei de 2 lugares principais. O primeiro era o material da faculdade que eu já tinha. Eu uso um iPad, então pra mim ficou muito mais fácil buscar os materiais que eu usava na faculdade, porque eu coloco ali na busca, né, tipo, tal tema e aparece ali pra mim. Então, pra mim, eu usei muitos materiais da faculdade e o curso, né, que foi o Estratégia Média, eu escolhi o Estratégia Média pra estudar, porque eu já usava ele durante a faculdade. Então, muitas coisas que eu tinha no material da faculdade eu tinha visto nas aulas de estratégia antes mesmo de me preparar para o Revalida. Então, já tinha muita coisa ali e eu acho que isso também fez com que o meu estudo seja mais rápido. Muitos temas eu já tinha ali feito o meu resumo, tudinho bonitinho, lindo. E aí eu só revisei um pouco e comecei a fazer questão. Então, os 2 recursos que eu usei foi esse, o curso e os materiais que eu já tinha na faculdade. Se eu pudesse dar um conselho para quem tá começando agora, não tenta abraçar o mundo. São muitos temas, e se você tentar ver todos os temas, você vai ficar assim, doido. O que eu sim recomendo é que você veja quais são os temas mais tomados e comece a priorizar a partir daí, sabe? Porque eu acho que isso foi o que realmente mudou a forma como eu tava me preparando pro Revalida. O Estratégia tem uma planilha de estudos, que eu tenho certeza que outros cursos também têm, mas é basicamente assim um Excel que você baixa, né? Esse aqui eu tava no favoritos aqui no meu computador. E tem cada módulo. Esse, por exemplo, que vocês estão vendo aqui é o meu módulo de pediatria. E aí eu ia vendo, por exemplo, sei lá, asma. Aí eu ia lá, estudava asma e colocava aqui que eu estudei. Depois doença diarreica. E assim eu ia fazendo. Não são muitos temas por módulo, porque aqui eles colocam realmente os que você tem que priorizar nessa reta final pro Revalida. Vou deixar pra vocês aqui embaixo um drive onde eu vou fazer uma lista de temas que eu acho que são os temas mais importantes pra prova. Totalmente de graça e tal, pra vocês terem aí, vocês irem podendo fazer um check. Mas assim, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes pra você que tem tão pouco tempo pra se preparar, saber priorizar quais são os temas mais importantes. Uma outra coisa, não sei se eu já falei, mas dos temas mais importantes também priorizar o que é mais importante daquele tema, né? De novo, pode ser que eles te tomem abdômen agudo, mas sempre tenha aquela mesma pergunta de abdômen agudo que eles fazem, ou a mesma coisa com vacina. O importante é você saber o que o INEP toma, o que o INEP gosta de tomar daquele tema, como ele pode tomar, e, de novo, eles não são muito doidinhos, assim, eles tomam quase sempre a mesma coisa e quase sempre do mesmo jeito. E eles são muito legais, porque eu que estudo aqui na UBA, eles não fazem aqui um enunciado tão bonitinho, com tantas informações ali do paciente, sabe? Como o INEP é bem organizadinho com relação a isso. Normalmente o que eles tomam estão sempre dentro de 3 pilares. Eles vão te dar a clínica do paciente para você tentar tirar o diagnóstico. A partir daí é muito provável que eles te perguntem, né, como você confirma esse diagnóstico. E depois outro tipo de pergunta, normalmente o manejo, né, o tratamento, como é que você faz esse tratamento. Normalmente as perguntas são em torno aqui dessas 3 coisas. Eles vão te pedir o diagnóstico segundo a clínica, ou eles vão te pedir que estudo complementar você faz para confirmar esse diagnóstico, ou eles vão te pedir como é que você trata ou como é que você o manejo inicial daquele paciente. Normalmente as perguntas são em torno disso. Obviamente, medicina preventiva já dá uma mudada aí no estilo de pergunta, mas as perguntas das outras partes, dos outros módulos normalmente são assim. Nos próximos vídeos eu posso mostrar pra vocês como é que eu montei o meu cronograma, mas eu acho que hoje deu pra entender mais ou menos como é que eu estudava. Não posso falar pra vocês, tipo assim, nossa gente, você tem que fazer 50 questões por dia e fazer todos os exames antes de fazer a prova e tal. Porque eu não fiz isso, de novo, eu ia fazendo o choice segundo os temas que eu ia vendo. E de exame, eu acho que eu fiz a prova de 2025 e a prova do ENAMED de 2025 também, eu não... Mentira, eu fiz duas provas antigas e a prova do ENAMED, então eu fiz um total de 3 provas. Obviamente, se vocês tiverem tempo de fazer mais provas, façam mais provas. Eu tô falando assim o que eu fiz, né, e ainda sem ter feito muitas provas eu consegui aprovar. Então, é uma coisa muito artesanal, assim, a forma como você vai estudar, sabe, ou se preparar. Sim, existem coisas básicas, que é aquilo, não tentar abraçar o mundo, entender como funciona o INEP, entender o que eles querem de vocês, saber que normalmente as perguntas não tentam brincar com vocês, sabe? Eles não são muito de,
vou colocar uma coisinha ali no meio pra confundir. Eles normalmente eles não fazem muito isso, então não tentem brigar com as questões, sabe? Normalmente quando a questão tá sendo muito óbvia, ela quer realmente que você marque a opção mais óbvia. Nos próximos vídeos posso mostrar como é que eu fiz meu cronograma, se vocês tiverem mais dúvidas a respeito do meu método de estudo também. E é isso, se vocês começaram agora a se preparar para o Revalida, me sigam aqui no YouTube, também no Instagram, que eu tô postando um montão de coisas a respeito disso, da minha experiência e, mais que nada, recursos para fazer com que vocês também consigam aprovar. Vou fazer outro vídeo falando da documentação, porque eu tô tendo muito problema com documentação e quem tiver na mesma que eu aí, a gente pode trocar conselhos. É isso, gente, até o próximo vídeo, tchau!